Você já imaginou um anjo chegando e dizendo: "Eu tirei vocês do Egito"? Mas peraí, não foi Deus quem tirou o povo do Egito? Então por que em Juízes 2 o anjo do Senhor fala como se fosse o próprio Deus? Quem era esse mensageiro? Essa é uma das curiosidades mais interessantes da Bíblia. Essa história acontece pouco tempo depois da morte de Josué. Deus tinha dado a terra prometida ao povo de Israel e mandou que eles expulsassem os povos que moravam ali. O problema não era a nacionalidade dessas pessoas, mas a idolatria e os pecados que poderiam afastar Israel de Deus. Mas o povo não obedeceu completamente. Em vez de expulsar todos os povos, fez acordos com alguns deles e começou a conviver com costumes que Deus já tinha proibido. Foi então que aconteceu algo surpreendente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu de Gilgal e foi até um lugar que depois recebeu o nome de Boquim. Aqui existe uma curiosidade muito interessante. No hebraico, a palavra malak significa simplesmente mensageiro ou enviado. Essa mesma palavra pode ser usada para um anjo ou para qualquer pessoa enviada para cumprir uma missão. Então, o que torna esse mensageiro tão diferente? Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele diz, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para essa terra, eu nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Ele fala como o próprio Deus e diz que fez coisas que em toda a Bíblia pertencem somente a Deus. Esse é o ponto mais importante. O texto mostra que o anjo do Senhor fala na primeira pessoa, como o próprio Deus. Por isso, muitos estudiosos entendem que esse não era um anjo comum, mas era uma manifestação do próprio Deus. Muitos cristãos também acreditam que essa pode ter sido uma manifestação de Jesus antes de nascer como homem. Afinal, ele é o enviado de Deus e ele também é Deus, o que se encaixa perfeitamente na maneira como o texto foi escrito. Depois da mensagem, o anjo anunciou a consequência da desobediência. Como Israel fez acordos com povos que adoravam outros deuses, esses povos se tornariam uma armadilha para eles. Quando o povo ouviu isso, chorou muito. Por causa desse choro, aquele lugar recebeu o nome de Boquim, que significa os que choram. Depois, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor como sinal de arrependimento. O que a gente pode aprender com essa história? Primeiro, Deus sempre cumpre as suas promessas. O enviado lembra que Deus nunca quebrou essa aliança. Quem falhou foi o povo. Segundo, a desobediência quase sempre começa nas pequenas escolhas erradas. Foi assim que Israel começou a se afastar de Deus. E existe uma terceira lição muito importante. Antes de deixar o povo sofrer as consequências dos seus erros, Deus primeiro os avisou e chamou ao arrependimento. Deus continua fazendo isso hoje por meio da sua palavra. Quando somos corrigidos pela Bíblia e percebemos que estamos errados, isso não significa que Deus desistiu de nós. Pelo contrário, significa que Ele nos ama e está nos chamando para voltar ao caminho certo. Boquim ficou conhecido como lugar de choro, mas também foi um lugar de arrependimento. E quando existe arrependimento verdadeiro, sempre existe a oportunidade de recomeçar com Deus. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Se você gostaria de entender a Bíblia, mas acha difícil demais, dá uma olhadinha lá no link, já segue para conhecer melhor a Bíblia e compartilha para evangelizar.